E aí, galera do Fazer o Quê? Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço de coração, é muito gostosa essa experiência de fazer o podcast. A gente está lançando hoje o terceiro episódio e você conhece o nosso propósito. Esse podcast é feito para os fazedores, aqueles que não ficam só no campo das ideias. Tem muita gente com ideias mirabolantes que não viram negócios. Aqui a gente dedica todo o conteúdo aos fazedores e também àqueles que ajudam a fazer, porque tem muita gente boa atuando em consultoria, no suporte aos empresários. E hoje vocês terão contato com uma pessoa que tem uma história fantástica e vai deixar exemplos excelentes para você que está se lançando ao empreendedorismo ou então querendo melhorar a sua empresa. Porém, antes, eu quero começar fazendo um agradecimento todo especial. Eu tenho um grande amigo, na verdade, ele é um primo da minha mulher, que se transformou num grande amigo, um cara que frequenta a minha casa, que sempre que vem aqui para São José do Rio Preto, onde eu moro, ele me visita, vem acompanhado da sua esposa, e ele tem muito a ver com o fato desse podcast existir. Ele vem há muito tempo, pelo menos há uns 2 anos, insistindo comigo, faz o podcast, e me mandava mensagens quase que diárias. E daí, que dia que estreia? Essas pessoas, elas são importantes na nossa vida. Ele não tem nenhum interesse específico em fazer isso, mas acaba te ajudando, te levando para a ação. Então eu quero fazer um agradecimento muito especial para o meu querido amigo Beto França. Um dia eu ainda vou ter a oportunidade de trazer você aqui, Beto, porque a tua história também é fantástica. Muito obrigado pelo incentivo e pela ajuda que você me deu. E quero também destacar com muito carinho o nosso patrocinador. Eu já contei para vocês que agora a gente tem a honra de ter o patrocínio da CIA Técnica by Gubolin Company. A CIA Técnica, ela atua no Brasil desde 2010 e ela desenvolve projetos internacionais com clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela tem uma missão muito legal e muito clara. Ela conecta atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital. Empresa que é séria, empresa que quer fazer 100 anos, está preocupada com transformação digital, pessoal. E a CIA Técnica by Gubolin Company tem especialidade nessa área. Ela fornece soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. E como resultado dessa expansão internacional de negócios, agora, em 2022, nasceu a Gubolin Company, que tem sede em Toronto, no Canadá. E ela tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital em setores importantíssimos como da logística, do transporte e da cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. Um abraço para todo o pessoal da CIA Técnica que nos acompanha com frequência, especialmente ao meu querido amigo João Gubolin. Forte abraço a você, João. Obrigado pela confiança. É uma honra ter a CIA Técnica como patrocinadora. E eu quero falar um pouco agora do nosso convidado. E, pessoal, não estranhe que eu chamo meus convidados de amigos, porque são meus amigos, são meus clientes, são pessoas que eu respeito, são pessoas que, para sentar nessa cadeira aqui, tem um comportamento ético, correto, comprometido com a seriedade daquilo que fazem. Então, é um prazer imenso sempre receber os meus amigos aqui. Eu quero falar um pouquinho da história dele. Ele nasceu numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, pequena, mas muito charmosa, chamada Murutinga do Sul. Ele é filho do seu Décio e da dona Helena.
Ele é marido da Adriana e a Adriana é exemplar, ela comanda o financeiro da empresa com mão de ferro. Feliz do homem que tem uma esposa sentada no caixa cuidando dos interesses da empresa e da família. Um abraço para a Adriana, que é uma querida amiga nossa, uma pessoa que a gente respeita e admira. Ele é pai do Miguel. Pela primeira vez nesse podcast, Miguel, essa mensagem é para você. Eu tenho a honra de trazer aqui um corintiano, raiz, um homem que sabe fazer escolhas na vida. Eu trouxe para o primeiro Gustavo Freitas, palmeirense, para o segundo Flávio Muniz, doente pelo Palmeiras, carrega a bandeira, faz foto com a bandeira do Palmeiras no mundo inteiro. E hoje eu tenho a alegria de receber esse corintiano raiz que está feliz por conta do último jogo, pelo menos. Dos resultados atuais, nem tanto, mas o último jogo fez a gente vibrar e se emocionar. Importante, ele fundou há mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, porque foi em 2012, estamos chegando aí ao 12º ano de atuação, ele fundou a Via Certa Cursos Profissionalizantes, que é uma empresa que eu adoro e com quem eu tenho uma afinidade incrível. Tenho uma afinidade não só com ele que está aqui, mas com os sócios, tenho afinidade com a equipe, frequento e toda vez que eu vou na sede da Via Certa, eu sou recebido como um amigo da casa. Pessoal, já são 47 unidades em operação, bem implantadas, maduras, um empresariado de primeira grandeza, gente que com certeza está prestigiando esse nosso episódio, que vai trazer uma contribuição maravilhosa para todos vocês. Então eu saúdo com muito carinho meu querido amigo Décio Marques Júnior. Opa! Que legal te receber aqui, Décião. Show de bola, que Pedro. Que satisfação, cara. Obrigado por ter vindo. Eu digo mesmo, obrigado pelo convite. Gosto muito de você, um profissional ético, um cara verdadeiro, que ensina pra gente não só crescimentos profissionais, mas também pessoais. Puxa, que legal escutar isso de você. Um ser humano incrível que você transborda simpatia, alegria e bom humor. É cara, fantástico estar aqui. A gente vive uma vez só, né, Décio? Claro. Então é melhor viver feliz, né? Justamente. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha atividade, eu gosto de contribuir com a vida do meu cliente. Tento, na medida do possível, não dosar as coisas só pelas questões financeiras. Não, eu gosto de me envolver, eu gosto de cair para dentro, né? Então a gente tem aí essa amizade que é antiga, né, Décio? A gente já se conhece há tanto tempo e que prazer eu estou tendo de ver esse crescimento exponencial da tua empresa. A tua empresa, a gente vai falar muito sobre ela hoje, mas eu tenho, assim, uma admiração, porque ela está num segmento maduro, mas ela fez o novo. Ela conseguiu inovar num segmento maduro, ela trouxe novidades muito legais. Mas antes da gente falar das novidades, porque eu trago aqui um rol de perguntas e vou provocar as coisas certas. Tem muita coisa que eu quero que você conte para a gente. Mas eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, porque a tua trajetória é muito legal e eu acho que ela é exemplar para os nossos convidados. Conta a tua história profissional para a gente, por favor. Opa, vamos lá. Como eu falei, um prazer fazer esse bate-papo aqui. E vamos começar, né? Já faz algum tempo aí que a gente está nessa jornada. E eu comecei com meu pai é agricultor, e aprendi muitas coisas com ele. E ele que me lançou aí para o mundo empresarial. Ele falou: filho, isso aqui, a agricultura é isso daqui, né, que você está vendo. Você depende do clima, você depende de produtividade, de valores, e eu acredito que você tem que procurar algo novo, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar uma escola de cursos profissionalizantes na escola de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A tua primeira foi em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Isso, foi um amigo que era professor dessa escola, e ele falou do negócio pra gente. Meu pai já
se encantou e falou, vamos embora. Aí beleza. Eu já fazia faculdade em Três Lagoas, né? Montamos em 3 sócios. Opa. E eu lembro que o meu pai foi o avalista, né? Nós demos uma entrada e ficaram aí, acho que 10 parcelas de R$ 5.000 na época. Isso há quase 30 anos, né? Eu era bem jovem, estava no 2º ano de faculdade. Que curso que você fez, Décio? Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Ainda até Olha só. Meu pai queria que eu fizesse advocacia, né? Era o sonho dele. E eu acabei fazendo Ciências Contábeis, passando em Ciências Contábeis na Universidade Federal. E aí ele ficou doido comigo. Ele falou, rapaz, contador é resolver problema para os outros. Muito engraçado. Meu pai tinha umas frases Sim. que eram muito verdadeiras, mas muito engraçadas, né? E aí eu comecei muito jovem, sem muita experiência. Tinha feito muito curso profissionalizante até aí. Comecei com meus 12 anos de idade fazer curso profissionalizante, apesar da dificuldade, né? Eu tinha que ir para Andradina, que é uma cidade maior, para fazer os cursos. E foi o grande diferencial para mim, né? Começou com um curso de datilografia naquela época. Lembro, eu fiz. Eu lembro, com 12 anos meu pai me deu uma máquina de escrever, tá? Que ela falou, filho, é isso aqui, você precisa aprender isso. E fiz em Birigui, onde é a tua sede hoje, porque Aí. eu morava lá. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal, foi transferido para lá. Escola de Datilografia Henry Miller. Aí, ó. Nunca vou esquecer. E eu lá, ASDFG, CLKJH. E até hoje, Pedro, eu falo, não canso de falar para todos os jovens, para as pessoas, um dos cursos que hoje são mais exigidos, cursos não, né? Não se exige mais cursos, as competências, é você saber lidar com o teclado. A galera hoje, a moçada, só está no smartphone, na Smart TV, e aí lá tem YouTube, tem Netflix, tem as redes sociais, mas quando eles começam a trabalhar, é colocado à frente deles um computador. Um teclado. E aí, quando a pessoa não sabe as teclas, ela já se sente insegura. Sim. Isso é fator determinante, a gente vai conversar mais sobre isso, para ele não conseguir se firmar no mercado de trabalho, não ter, como a gente sempre fala, a entrada no mercado de trabalho. Começar a trabalhar e ter esse adversário, um teclado que é uma coisa tão simples e básica, né? Elementar. Verdade. Eu não tinha pensado nisso, verdade. E é uma dificuldade que a gente vê. Eu esqueci, eu comecei com meu pai também, mas teve um período que ele tinha um amigo que tinha aqueles mercadinhos, sabe? Sim. Armazém, Sim. chamava, de Sim. secos e molhados. Sim. E ele me colocou para trabalhar lá, né? Surgiu essa vaga, ele falou, eu trabalhei um período lá e só depois eu descobri que era só para eu adquirir experiência e ele que pagava o meu salário. Olha que fantástico, então, né? isso também é uma lição que eu... Desenvolver o prazer, o gosto pelo trabalho. Né? E lá eu aprendi o atendimento a cliente, algumas relacionamento coisas com o público. de venda. Eu lembro de um senhor que eu até encontro ele às vezes, quando eu vou lá para Morutinga, e ele morava no sítio, né? E eles vinham no sábado para fazer compra, e se eu tivesse atendendo ali, tivesse ocupado, ele esperava o tempo que necessário para ser atendido por você. Por mim. Então isso é uma Décio, história você bem sabe bacana. que tem um consultor indiano, consultor de CEOs. Desculpa te interromper, mas é um exemplo maravilhoso. É o Ram Charan. Esse cara, ele me impactou muito, eu li muito o que ele publicou, e ele costuma dizer que empresas concentradas em proporcionar ao cliente a melhor experiência de ponta a ponta, empresas que mantêm centricidade em clientes, elas são invencíveis. E boa parte da obra dele, que hoje é consultor do Jeff Bezos, que é consultor dos maiores CEOs do mundo, boa parte da obra dele, ele vai buscar exemplos na loja de calçados onde ele trabalhava. Sim. Nessa fase sua, quando você estava no balcão do armazém. Às vezes, eu sinto no contato com a moçada de hoje que a experiência é desprezada. Eu não gostei desse lugar. Mas a vida é uma soma de aprendizados que um dia você vai ver porque que você teve no balcão do armazém. Claro. Eu duvido que isso não influenciou sua carreira assim mais do que decisivamente. Muito, muito. Meu pai ele me ajudou muito nesse ponto, ele proporcionou isso. E eu também gostava muito de moto, carro, até antes disso daí. E eu ficava nas oficinas, trabalhando lá sem remuneração, só com o objetivo de aprender. Eu sempre
tive uma vontade muito grande e tenho até hoje, carrego isso comigo. Tanto é que na minha casa eu tenho uma oficina, uma pequena oficina, onde que legal. eu arrumo minhas coisas. Você fuça lá nos motores, cara, isso. Quem gosta disso passa a vida, né? Porque a pessoa se distrai, pega lá um final de semana para consertar um negócio e isso é apaixonante, né? É, isso mesmo. Cafeteira de casa quebrou, eu desmonto, tento arrumar. Nem sempre dá certo, né? Mas é um exercício para mim isso daí. Eu vou cortar esse pedaço do podcast para minha mulher não assistir. Por quê? O sonho dela é que eu tivesse uma furadeira. Não é possível que a gente precisa pendurar um quadro e depende de um prestador de serviço. Você não fura uma parede. Olha isso. Se ela ouvir que você conserta a cafeteira, eu tô morto. Tô morto, a coisa vai ficar terrível pro meu lado. Legal, mas é uma característica que eu tenho, né? Mas voltando para a escola, quando nós compramos em 3 sócios, e é uma lição que também eu tenho até hoje, né? Nós começamos a trabalhar, primeiro mês foi legal, segundo mês também, aí a gente muito jovem, nós gastamos demais, acabamos com o capital de giro e aí as coisas começaram a dar errado. Chegou o vencimento da primeira parcela. E aí? E a gente não tinha o dinheiro para pagar, né? E foi um período assim bem complicado, mas também de muito aprendizado, porque esse sócio que nos colocou, ele falou, olha, tem um quarto sócio querendo entrar, e o pai dele trabalha na Bolsa de Valores, e contou uma história para a gente, Pedro. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, encontramos com o pai dele, falou, meu filho entra na sociedade, eu vou dar todo o valor para vocês que quitarem essa conta aí, só que eu preciso destravar esse dinheiro aí. E aí nós pegamos o dinheirinho que a gente tinha, não era o total para pagar a parcela, faltava aí uns R$1.000 na época, nós demos para ele. E aí ele nos passou a mão. Opa! Justamente. Que aprendizado, hein? Logo cedo a gente já teve esse aprendizado. E aí nós começamos algumas discordâncias, né? Esse sócio que nos trouxe até um negócio achava que estava certo, e o meu pai era o avalista, a pressão maior era em cima de mim e tal. E aí esse sócio acabou saindo e ficou eu e um outro sócio que eu não conhecia muito, eu não tinha muito contato. Aí conversei com meu pai, né? E chegamos à conclusão que a gente tinha que falar com a pessoa que nós compramos a escola, o que estava acontecendo e ver o que ele poderia renegociar para a gente. E aí conversamos com ele e ele entendeu, reparcelou para a gente, e aí eu e esse outro sócio começamos a trabalhar. Duro, muito duro. Foram vários anos, aí 5 anos de trabalho. Eu lembro de algumas vezes que eu ia para casa de fim de semana, e meu pai sempre me incentivava, mas em alguns momentos ele viu que eu estava trabalhando bastante, sofrendo bastante, e ele começou a me cobrar. Ele falou, volta para casa, olha onde seus amigos que já terminaram faculdade estão. Tinha amigo trabalhando na HP, em vários locais, e olha o que você construiu. E aí eu falava, não, calma, pai, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como nós estamos fazendo, tem um pouco de paciência. E uma forma de eu conseguir fazer com que ele parasse um pouco com essa cobrança foi fazer uma pergunta para ele, Pedro. Foi um outro momento muito importante. Eu falei, pai, quantos anos o senhor tem? Aí ele falou na época, eu falei também, eu tenho 40 anos para ser melhor que o senhor e ter mais do que o senhor tem. Ali acabou. Me dá essa chance. Ele parou de falar na hora, tá? E nunca mais me questionou. Cara, que história fantástica. Tem tanta lição nessas coisas que você falou, tem tanta lição, né? Uma coisa que, assim, toda pessoa que se lança ao empreendedorismo deve saber: cuidado com os resultados iniciais. Justamente. Né? Aquela história do cara lança, tem uma inauguração boa, faz o carnê da Hilux, né? Vai quebrar, cara. Acontece muito. Acontece. Empresário tem que ter reserva, empresário tem que ter capital de giro, não pode gastar o capital de giro com a ilusão de que, fiquei rico, porque o primeiro mês de venda foi bom. Justamente. Tem tempestade.
quem manda na empresa é o financeiro. Eu sempre falo, há boas campanhas com dinheiro, é fácil você fazer. A gente contrata helicóptero, dirigível, artista, é muito fácil ter. E é atraente, né? Criatividade, a oferta aparece. Com dinheiro sobrando, mas e sem? Sem dinheiro. Aí é que a criatividade realmente aparece. Então, esse foi um ponto muito importante. Meu pai sempre ajudou, emprestava dinheiro para a gente daquele jeito, nunca cobrando juro. A gente sempre devolvia, né? Então, esse eu tive vários ensinamentos em relação a isso daí. Bom, as coisas começaram a dar certo depois de muito trabalho e nós resolvemos abrir aí a segunda unidade. E eu fiz uma campanha na cidade vizinha, Ilha Solteira, fiquei uma semana, voltei com um monte de matrícula. Aí resolvemos comprar a cidade e acabou não dando certo, porque a franquia pertencia a uma outra pessoa e não a franqueadora na época, né? E aí o Zé Carlos Semenzato ofereceu pra gente Birigui, e aí eu comecei minha trajetória em Birigui. Fiquei bastante tempo na função de franqueado, tá? Eu falo que eu fui muito feliz como franqueado. E você manteve Três Lagoas? Eu era sócio, né? Sócio em Três Lagoas e ficou com Birigui para você 100%? Não, era sócio, nós éramos sócios. Também, sócio. Chegou um determinado momento que nós entendemos que era melhor o sócio ficar com meu outro sócio ficar com Três Lagoas e eu com Birigui. Porque Entendi. Cada um estava estabelecido em uma praça, então não foi natural essa divisão e essa conclusão, né? E eu falo que eu vivi uma parte da minha vida muito interessante, fui muito feliz, muito bem sucedido, construí a minha base financeira no mercado de franquia. Sim. Tive muitos mestres, um deles, o Zé Carlos Semenzato, você, os colegas franqueados, a interação que você consegue num sistema de franquia. Eu sempre falo para os meus franqueados, a maior riqueza é você poder comparar o seu trabalho, os seus resultados com uma pessoa que não vai te copiar por maldade. Você pode, inclusive, colaborar com ela. Sim. Tá? Você vai poder medir exatamente, saber em que nível que você está. Então, é maravilhoso o que uma rede, um ecossistema de franquia pode proporcionar para uma pessoa. A vida em rede é um negócio impressionante. Quem nunca viveu não tem noção do que é a cooperação, né? O envolvimento, você participar de uma convenção, você participar de um encontro regional, você poder ligar para o teu colega, né? De uma cidade, de um cluster parecido com o teu, para conhecer os desafios dele, é muito melhor do que uma iniciativa individual. Claro. Muito melhor do que tentar fazer as coisas sozinho. Mas aí chega nesse momento em que Birigui é um sucesso. A franquia de Birigui foi um sucesso. Aí a rede Microlins começou com algumas mudanças, venda para um grupo e para outro. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, Quando começou a mudar de mão? Justamente. Que eu vi que estava ficando a marca somente e a essência não. Sim. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, para ter o meu pão de cada dia, para eu conseguir continuar com a minha jornada, com a minha caminhada, e aí eu virei sócio de um restaurante com o meu cunhado. E foi nesse ponto que eu vi que o que eu gosto de fazer mesmo é trabalhar com educação. Nada contra esse ramo de atividade. Outro aprendizado rico. Eu aprendi a ser empresário, posso ser empresário de qualquer coisa. É um engano. Não tive afinidade com o ramo, com os colaboradores, com o funcionamento do negócio. Aí surgiu a oportunidade de vender esse negócio. Eu falei para o meu cunhado, olha, comecei contigo, estou contigo, né? Estou mais aqui como investidor também, sim, né? Sim. Mas se você quiser vender, a minha proposta é de venda. Ele falou, não, estou contigo, vou vender. Aí nós vendemos para um outro pessoal e eu falei, não, agora eu vou de cabeça na educação. E a educação profissionalizante, pouca gente conhece. É um dos segmentos mais apaixonantes que podem existir. Você interferir
na vida daquele que está começando a jornada, né? Você poder dar uma contribuição para aquele cara que está desfrutando. Ele tá nascendo, ele está colocando a cabeça para fora e dizendo, olha, eu existo. Justamente. Como é bacana, né, participar desse momento da vida das pessoas. Semana passada nós tivemos várias veiculações aí, até a EBC, que é a agência do governo, veiculou, que nós estamos num ranking de 37 países, nós estamos em penúltimo no que se diz respeito a jovens nem. Isso é muito triste. É triste. Que é um termo que eu até nem gosto de utilizar. Nem significa jovens de 18 a 24 anos que não estudam e não trabalham. Nem estudam e nem trabalham. É trágico. E a educação profissionalizante, a Rede Via Certa, o ensino profissionalizante, ele vem a contribuir muito, porque é uma educação na veia, uma educação que vai trazer as rotinas diárias do trabalhador ali em várias funções assistentes e vai recolocá-lo ou vai fazer com que ele... Vai colocá-lo pela primeira vez. Vai colocá-lo, vai recolocá-lo, vai fazer com que ele cresça no mercado de trabalho, né? De uma forma rápida, simples e acessível. Agora, interessante dessa história dessa, você sabe que eu me motivo demais, né, com esse segmento, é que não há nada no ensino regular, seja ele aquele ensino básico ou o ensino, a sequência do ensino, a sequência da vida no ensino regular. Sim. O ensino médio, mesmo na graduação, não há nada que se aprenda a respeito da prática profissional cotidiana. Você falou do dia a dia de um trabalhador, né? E muitas vezes o custeio de uma faculdade só vai existir se esse rapaz, se esse jovem profissional estiver trabalhando. Claro, se ele souber fazer alguma coisa. Claro. Né? E um outro ponto também, Pedro, eu esqueci de falar, mas que nem eu optei por fazer ciências contábeis, mas eu fiz o técnico de contabilidade, na sua época também, acho que já tinha isso. Sim, então, tinha. Quando eu terminei, era em conjunto o ensino médio e o técnico de contabilidade. Então, quando eu terminei meu ensino médio, o 3º ano, e entrei na faculdade, eu já tinha uma profissão. Pois é. Então, isso é importantíssimo, né? Então, eu terminei com 17 anos, se eu quisesse trabalhar nesse segmento, você já estava habilitado. Já tinha várias competências antes ali da entrada na faculdade. Eu sempre digo que o mercado está mudando muito, né? Então, às vezes a gente tem jovens aí que são YouTubers ou outras funções, programadores. Hoje os programadores... Demanda absurda e não tem precisam gente. De curso superior. Tem uma galerinha aí que com 14 anos, 15, 16 anos já domina essas tecnologias e ele pode trabalhar para qualquer empresa do mundo, da casa dele, do lugar que ele quiser. Tá? É muito interessante a evolução do ensino. Agora, Décio, só uma curiosidade, né? Hoje eu vi um vídeo muito interessante, eu pensei em você. E eu pensei em alguns CEOs que eu conheço, né? Esse vídeo dizia o seguinte, que 1% dos americanos somente pratica atividades físicas disciplinadamente, diariamente, de forma regular, não abrem mão, já estão completamente adaptados a uma vida quase de atleta. Porém, olha que dado curioso, entre os CEOs, 8% são esportistas. Ou seja, 1% da população total pratica esporte. Entre os CEOs, isso multiplica por 8. Nossa, né? Uma proporção... E eu sei que você é fã da bike, eu sei que você anda com regularidade, porque eu te sigo, eu te vejo em provas de percurso longo, eu te vejo toda hora andando com seus amigos, é caminho da fé. Toda hora eu vejo você fazendo alguma coisa associada ao esporte. Uma curiosidade, antes da gente continuar nosso tema principal. Até que ponto essa vida disciplinada do esporte ajuda o dirigente empresarial? Olha, algum tempo atrás eu fiz essa pergunta também, né? E para mim,
E até na convenção da BF estava lá o Reinaldo Varela, que é um esportista, Sim. né, ganhador do Rally dos Sertões. Aí eu tive a oportunidade de bater um papo com ele e eu perguntei para ele no que isso contribuía na vida empresarial dele e no que atrapalhava também. E aí ele foi muito feliz na resposta. Ele falou para eu entrar num carro a 300 por hora, a 200 por hora aí num sertão, eu preciso confiar na minha equipe primeiramente. Tá? E são várias lições. O primeiro é a organização do horário. Então, eu pratico esse esporte há mais de 10 anos, tá? E eu criei uma agenda que me proporcionasse isso. Então, é 3 vezes por semana, E infalivelmente, disciplinadamente. Tá. Quase que infalível. É e lógico, sempre você dá tem um certo. evento, é uma exceção. E quase sempre dá certo. Aí você encontra meios. Hoje você tem simuladores de treino, você tem recursos que você consegue treinar, fazer aí, cumprir a sua rotina. Acho que essa é a palavra. Então, a organização do tempo. Né? A gente fala sempre que não tem tempo, mas a gente desperdiça muito tempo. É verdade. Tá? E tem que ser levado a sério também algo que vai fazer bem para a sua saúde, que vai fazer uma higiene mental, que vai te ajudar. Quantas ideias eu já tive em cima de uma bike, pedalando. Quantas soluções de problema eu também já tive em cima de uma bike. Sem contar a experiência de uma competição, né? De você estar ali com adrenalina a 1000 e para disputar, para ganhar, para dar o seu melhor, para superar os seus limites. É incrível, né? E toda a jornada de treinamento que você tem que fazer, cumprir aí um cronograma de treinamento para quando você chegar lá na prova, você estar bem, né? E quando eu comecei a competir, eu lembro que a primeira competição estava eu e um amigo meu muito ansioso para o que ia acontecer, qual o resultado, em que posição que a gente ia chegar, acho que esse é o ponto, né? E eu falei, cara, nós não vamos conseguir dar mais do que a gente tem. Sim. Tá? Nós treinamos, se dedicamos. Pronto. Quando chegar lá, nós vamos fazer o nosso melhor. É isso que vai acontecer e a posição vai ser merecida. A merecida. Então, são várias lições que Sim. a gente tem. E eu sempre falo, e é muito, a gente compara isso muito a uma empresa. Eu comparo muito a uma empresa. Pô, terminou o mês, você não bateu a meta, não tem problema. O mundo não acabou ali. Fez o melhor que poderia ter feito. Mas vamos repensar. Vamos. O que aconteceu? Eu quero ser melhor? Vou ser melhor? O que eu preciso fazer para ser melhor? Tá? Então, funciona da mesma forma. Sem contar que o bem-estar ele é muito grande. Depois que você começa a praticar um esporte, como eu falei, o retorno que você tem é maior do que o sacrifício que você emprega. Eu tenho muitos amigos que mudaram a vida. Eu percebi assim nitidamente. Eu lidava com um sujeito estressado, tenso, na beira do ataque cardíaco. De repente o cara começou uma vida esportiva, ele baixou, né, aquela tensão que era frequente, começou a rir mais, começou a se relacionar diferente com a equipe. Sim, né? Claro. Percebeu a importância da disciplina, até começou a puxar colaborador para andar junto. Sim. Então, é bacana. Eu vejo esse movimento e eu senti o quanto isso é sério para você, te acompanhando, né? Te seguindo. Eu percebo que isso, de fato, é uma coisa, é uma rotina séria para você. Show de bola, isso Outra mesmo. coisa que eu vejo que é muito séria para você, e para mim, na convivência, eu presto muita atenção nesses detalhes. Você é muito criterioso com quem você coloca para dentro da rede. Eu percebo isso. Você não é porque um sujeito chega lá querendo comprar uma franquia que ele vai ser admitido como franqueado da Via Certa. Eu percebo que o teu processo seletivo, o teu olhar é muito cuidadoso, porque você provavelmente identifique que aquilo ali pode te causar problemas futuros terríveis. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você avalia um candidato a investidor? O teu sócio é um cara da empolgação, é um dos melhores que eu conheço, né? Falar com ele 30 minutos, você quer comprar uma franquia da Via Certa porque ele é um entusiasta.
Porém, eu percebo que vocês ali, vocês sócios, são muito criteriosos. Qual é esse processo, Décio, de avaliar se um sujeito serve para ser teu franqueado? Você sabe que nós participamos de um curso na ABF sobre seleção de franqueados. E foi um outro questionamento que eu fiz lá, porque tem algumas ferramentas para você verificar perfil, avaliar o franqueado. E aí eu fiz uma pergunta para a professora, né, que estava passando conteúdo para a gente, se eu aplicasse essa avaliação de perfil, mas se na entrevista a minha percepção fosse o oposto, qual que teria um peso maior? O teste ou a entrevista, essa é boa. E aí ela já falou de bate-pronto, a entrevista, a sua percepção. Olha só. Tá? Então, o bate-papo hoje lá, para selecionar o candidato, qual é o propósito dele, o que ele quer com a marca, é o principal. A gente tem pessoas que às vezes tratam a franquia como um investimento, e eu até comparo a uma bolsa de valores, né? Para você investir na bolsa e ter sucesso, uma coisa é você investir, outra coisa é você ganhar dinheiro. Outra coisa é ter sucesso. Você precisa acompanhar os números, as notícias. Se você tem alguém que te auxilie nisso, você precisa estar em contato com ele. Então, também a franquia, ela não é um investimento, ela é uma empresa. E o franqueado, ele tem que executar o que é proposto pela franqueadora, que já é provado em várias outras praças que funcionam. Já errou, com excelência, já mudou, já acertou, excelência. já aprimorou. Então, a gente verifica muito isso, se o franqueado, ele realmente, o candidato, ele tem o perfil para tocar um negócio. E a gente também, eu tenho experiências de outras franqueadoras, de colegas, né? Muito importante estar na ABF, colher informações. A gente tem aí o Gustavo, que você entrevistou, Sim. que hoje é uma referência, o cara com uma rede Sim. enorme, que é o Mercadão dos óculos. Então, conversando com essa galera, com o Júnior Brizotti, a gente vê que a base ela precisa ser feita de forma muito sólida. A gente tem franqueadoras que abriram mais de 200 franquias aí em um ano e depois elas... Desapareceram. Justamente. Tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Porque se o franqueado não conseguir o resultado, né, a franqueadora também não terá sucesso. Talvez seja melhor frear o crescimento e crescer saudável do que acelerar demais, ir a 500 e voltar para 100 e colocar 400 insatisfeitos. Porque o cara que tem o contrato dele rescindido, se a gente selecionou mal, ele é um insatisfeito crônico. Ele vai falar mal da gente, ele vai prejudicar o exercício de expansão. E eu gosto desse negócio do ritmo cuidadoso. O explosivo nem sempre é sinônimo de acerto. É claro que eu quero crescer cada vez mais e quero a Via Certa como líder de mercado daqui a um tempo. A gente tem as nossas metas bem estabelecidas, mas nós não podemos atropelar, né? Velocidade é bom com controle. Então, nós não velocidade não é trepidação, né? Justamente. Não é velocidade isso, é trepidação. Nós começamos alguns anos aí acelerando no último lá com o pé baixo e a gente viu que, peraí, agora nós precisamos tirar o pé porque não vai dar certo. Então, mudamos algumas coisas e é assim que tem que funcionar. E isso a gente leva tão a sério, Pedro, que se for identificado no treinamento de franqueado, que às vezes ali na entrevista passou despercebido e ele não tem o perfil para o negócio, a gente devolve o valor da taxa de franquia para ele. Não inaugura. Não. Melhor. Né? Sem problema. Pô, que legal, que legal. Então, assim, né? Eu percebo que algumas experiências no franchising, e eu recomendo, quando eu estou junto com uma franqueadora que está começando, eu costumo dizer o seguinte, olha, não se apaixona muito pela taxa de franquia. Não faz da taxa de franquia o seu objetivo, né? Porque às vezes o dinheiro da taxa é tão gostoso que o seu critério baixa, o seu critério de aceitação cai.
né? E aí, eventualmente, você vai colocar gente para dentro que vai transformar tua vida no inferno. E aí o resto a gente sabe como acontece. Aí nasce o grupo de WhatsApp, que é destruidor. Justamente. Uma central de fofocas, né? Justamente. Eu costumo brincar em palestra que Deus inventou o WhatsApp, mas o diabo inventou o grupo de WhatsApp, né? Justamente. Porque é isso, né, cara? Imagina se o cara entra numa franquia cheia de esperança, feliz da vida, cheio de expectativa e entra num grupo de WhatsApp comandado pelos capetas da rede, né? Pelos caras que estão ali sem trabalhar. Para jogar fogo e gasolina. Para jogar fogo e gasolina e destruir as melhores expectativas de um cara que tinha vontade de prosperar, né? Você sabe que essa jornada minha de franqueado, a gente não tinha um WhatsApp lá e nem um Naquela grupo de época WhatsApp. Mas a gente tinha um grupo de relacionamento muito bom entre os colegas de franqueados ali, né, regionais, ali, vizinhos. E, pô, às vezes a gente começava a conversar, em alguns momentos vinha conversa ruim, negativa. Lógico. Isso é do ser humano. Lógico. E a gente já tinha uma política, não, isso aqui não nos leva a nada. Vamos mudar aqui, vamos Se fosse conversar só as situações produtivas. Porque problema a gente resolve. Ser né? humano não é perfeito. Mas aquela conversa ali que não leva a lugar nenhum, aquele negócio só do ataque diário, não dá. Melhor sentar na frente da franqueadora, falar o que está sentindo, né, e partir para uma solução. E também, todos me conhecem lá na franqueadora, e eu sou o cara que, se precisar chamar o franqueado para bater um papo com ele, falar algumas coisas também, eu prefiro essa conversa aberta e prefiro que o franqueado chegue também e fale o que ele pense. Eu acho que é por aí, é discutindo, claro, com educação, da forma correta, a gente consegue melhorar o sistema sempre. Odécio, eu tive uma oportunidade recente de conhecer um comandante da TAM das maiores aeronaves, que você possa ter ideia que a companhia tem. E aí, ele me deu uma carona de um evento até o aeroporto de Florianópolis, porque ele ia para São Paulo, dormir num apartamento que ele tem em São Paulo. Ele tem um apartamento para investimento, mas ele usa da seguinte forma: ele vai, dorme, ele está como backup. Sim. Então, se a tripulação chegou, embarcou com a aeronave e foi embora, ele dorme lá e volta no dia seguinte para Floripa. E tem a escala dele que ele cumpre, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu morro de curiosidade, eu queria saber, quando você chega na companhia, você pilota uma máquina de milhões de dólares, né? Eu imagino que estendem um tapete vermelho para você, né? Você é o cara da Latam. Ele falou, Furquim, você está tão equivocado. Eu chego lá, vem uma moça e fala, comandante, com licença, me arranca um pelinho do braço para saber se eu estou usando droga. Eu estou chegando em Nova York, eu decido fazer uma manobra diferente do que está prevista no meu plano. Na hora, aciona o som do controle em São Paulo na cabine, comandante, o que houve? Né? E se eu tomei uma decisão que aos olhos da companhia não foi uma decisão correta, eles me convidam para um café com rosquinha. Pois é. A companhia entra com café. Padrão, né? E isso que você está falando, franqueado, vem cá, ó, cara, eu estou acompanhando tua performance, você está deixando a escola na mão de colaborador não qualificado para ser líder, para ser gestor. É tão importante uma franqueadora não deixar rolar solto. Muito importante. E lá você tem essa rotina que eu sei. Tenho lá, eu sou um apaixonado por números, acho que é por isso que eu me dei bem na Faculdade de Ciências Contábeis. E performance. Você está de olho ali? Tô. E a gente tem um dashboard muito bom. Eu consigo ver todos os números da rede. Lembra que um dia nós sentamos para ver isso? Justamente. Não vou esquecer nunca. Eu consigo ver rentabilidade de franqueado. Que muitas redes não enxergam. Não enxergam. É muito difícil, só que isso nós embutimos no nosso sistema. E isso eu peguei da época de quando eu fazia faculdade. Eu tinha uma professora muito boa e eu lembro que ela deu uma aula, ela falou assim, ó, muitas empresas, quando descobrirem os seus números financeiros, elas fecham a porta. Muitos empresários, quando descobrem os números financeiros das suas empresas, eles fecham a porta. E aquele dia, eu saí da faculdade, passei a noite na empresa, fui na empresa, passei a noite levantando todos os números. No outro dia de manhã, o meu sócio chegou, eu falei, nós podemos fechar.
Tá? Só que nós não decidimos fechar. Só que os números, eu falo, o empresário ele tem o direito e o dever de, ao terminar o exercício, um mês ali, saber se a sua empresa deu lucro ou prejuízo e o quanto deu de lucro ou prejuízo para ele tomar as suas decisões. O que ele vai ter que mudar, o que ele precisa melhorar ou se ele vai desistir até mesmo. Quando eu fui presidente da Associação Comercial de Birigui, algo que me espantou muito, eu tive uma reunião com alguns empresários associados, um curso que nós promovemos lá, e a grande maioria não sabia se terminava o mês com lucro ou prejuízo. Eu falei, não, eu não sei administrar deste jeito, não sei, sem esse controle. Então, o controle ele é importantíssimo. Eu acho que a gente tem o nosso feeling, a gente vai cada vez ficando melhor, mas eu não abro mão da informação. Eu controlo isso na empresa, a franqueadora tem os seus números, terminou o mês, eu passo para os sócios, falo, vem cá, está aqui. Por mais que eles não se interessem, confiam muito no meu trabalho, mas eu passo o que está acontecendo e também verifico do franqueado. Meu amigo, mude isso, faça diferente, porque senão vai dar problema. E até em uma reunião de ABF que nós tivemos do grupo do interior do estado de São Paulo, foi muito questionado esse tema, porque os únicos, a gente tem isso na totalidade, a gente tem os números de rentabilidade de todas as franquias, mas naquela reunião em especial, a única rede que tinha 80% desse controle era o Boticário. Olha só. Fiquei bem feliz, né? Porque eu sei que é aí um indicador de performance importantíssimo. Quanto Vamos tentar quantificar muito mais do que a metade das franqueadoras não tem noção do que se passa no resultado das suas unidades. Do franqueado. Não sabe. Não tem gestão e não tem controle. E eu descobri tanta coisa legal, a gente fala de uma rentabilidade de 25% a 35%. Acompanhando esses números, eu consegui franqueados que chegaram a 49%, você me mostrou 51% um caso de rentabilidade. De 40%. Eu lembro que você me mostrou um caso de 40%. Vem ver. Eu vi, a família trabalhava na operação e conseguia uma rentabilidade extrema. Eu lembro Porque fez melhor que a gente. Fez melhor. Fez melhor. Então eu falei, eu preciso verificar o que foi feito, que é uma melhoria do sistema, como aplicar isso, como replicar isso. Esse é o sentido de rede, né? Então a gente bate muito firme em relação a isso aí. E sem contar, Furquim, que é o que você falou, né? Empresa forte é a empresa que tem recurso financeiro. Sim. Não pode aí uma tempestadezinha aí desmontar uma empresa. Exemplo disso que nós tivemos a pandemia, nosso setor foi fortemente atacado. Algumas franquias passaram algumas dificuldades, porque Mirassol inaugurou, na outra semana fechou tudo. Então, como não ser impactado? Sim. Como não sofrer? Mas franqueador e as franquias já existentes, elas não sofreram em relação a isso aí. Agora, eu me recordo que um dia a gente sentou lá na sua sala, a gente estava falando sobre a rentabilidade, a última linha, né? Sim. E é aquela história. Quando você fala que de tudo que alguém fatura, 40%, em alguns casos, 49% por competência do franqueado. Do franqueado ficou no resultado da empresa na última linha, tem gente que não vai acreditar. Tem gente que vai falar, que é isso, esse negócio não existe. Fala pra gente, Décio, um negócio importante. Por que que o ensino profissionalizante ele produz esse tipo de resultado? Por que que ele deixa tanto no bolso do investidor? Bom, o primeiro ponto, nós temos um mercado extremamente vasto, grandioso. A gente atende aí a jovens a partir dos 8 anos de idade, 7 anos de idade, e vai até cursos para melhor idade. Tá? É vasto. Vasto. A faixa etária é elástica ao extremo. Justamente. Sem contar que a gente tem curso de idiomas, curso na área da beleza, gastronomia.
Cara, tecnologia, informática. Indústria e energia, atendente de farmácia. Cresceu demais. Auxiliar veterinário, só vocês têm esses cursos. Cuidador de idosos. Cuidador de idosos. Esses cursos foram vocês que lançaram. Justamente. E a prospecção, ela se torna muito fácil, porque para qualquer pessoa, com qualquer pessoa que você fale, falo com um jovem que quer ser programador de games, tem o curso, que quer ser YouTube, tem o curso. Com uma senhora que precisa de renda, cuidador de idoso, tem um curso. Para um jovem que gosta de animais. Esse curso de veterinária, quem trouxe foi o Gilo, meu sócio, né? Que é o que você falou, o homem dá para escrever vários livros dele. Gilo Shimada. Está no Canadá, conhecendo querido amigo. O netinho, viu? Conhecendo o neto. Feliz da vida, me mandou uma foto, depois vou te mostrar. Querido amigo, vai assistir a gente, com certeza. Realização do Grande homem. abraço para você, Gilo. Justamente. Você é exemplar para todos nós. Justamente, de dedicação, de tudo. Então, a gente, com qualquer pessoa que você converse, você tem um curso para oferecer. O auxiliar de veterinária, eu falei, não, eu não vou implantar. Aí ele e o André, meu outro sócio, né? Que o Gilo tem 60 e poucos anos, eu 47 Sim. e o André 32. É um equilíbrio bacana. Bom equilíbrio, bom equilíbrio. De pensamentos, de faixa etária, né? Sim. E aí eles falaram, não, vamos lançar. E tal, lançou, foi um sucesso. A escola de Birigui, a própria, nossa, foi uma das últimas a aderir ao curso. Eu fiquei espantado. Com o resultado. Não achei que teria um mercado tão grande desse jeito. Tem uma moçada aí que é apaixonada por pet, né? O cachorro, o cachorro, o gato, de um modo geral, eles viraram da família definitivamente, né? Aquele negócio do pai e da mãe de pet é verdadeiro. Verdadeiro. Tem gente que está tratando o cachorro aí de uma forma fantástica, né? Sim. Com um carinho fora do comum, maravilhoso. Eu acho tudo isso tendência, inovação. E a Via Certa aproveitou isso. Eu não vi ninguém lançar esse curso. Quando eu vi o lançamento, eu falei, olha que interessante. E atendente de farmácia não é um curso que era comum, não existia, não tinha em lugar nenhum. E um mercado gigante. Esse curso, Pedro, antes da pandemia, ele não figurava entre os top 10, nosso ranking de top 10 dos cursos mais comercializados. Pós-pandemia, ele chegou a ser o segundo mais vendido e se mantém ali entre os 5 mais vendidos. Sim. Tá. Foi uma profissão assim que deu um boom, realmente. Olha que interessante. Profissões da beleza, a gente sabe que tem um mercado enorme, né? Gigantesco. Por exemplo, a pessoa começa a fazer o curso, já está atendendo no fundo de casa, fazendo unha, fazendo uma escova, arrumando o cabelo das pessoas, e isso é renda, né? É renda, é uma economia que funciona. O que aconteceu com a beleza foi mais ou menos o que aconteceu com a medicina. Você lembra lá atrás? Nós tínhamos o clínico geral. Isso. Ele resolvia tudo. Isso. Se era um problema ocular, auditivo, ele dava o primeiro caminho, resolvia. Aí chegou as especialidades, cardiologia, tal e tudo mais. E a área da beleza, antes quem resolvia tudo era lá no cabeleireiro. Agora não, tem o design de sobrancelha, nasceram as especialidades. A manicure, nasceram as especialidades. Olha que interessante. Maquiagem. Você me lembrou de um detalhe, né? O geral ainda é bem importante, né? Muito importante. Eu estava conversando com um motorista português, natural de Portugal, na Holanda. Motorista de uma van que estava transportando a gente de um lugar para o outro. E ele disse o seguinte, aqui na Holanda a medicina está inclusa no meu pacote de impostos, eu não pago nada pela medicina é de excelente qualidade, mas não escolho o especialista. Eu não posso ir direto ao cardiologista, como nós vamos. Eu e você, estou com uma dor aqui, vou no neurologista. Não, todo mundo passa pelo clínico geral e o clínico geral é que dá o encaminhamento. Vai identificar a natureza do encaminhamento, que é um negócio bem mais inteligente, né? Porque tem gente que fica investigando, que fica pulando. Mas a inovação, eu queria pegar esse ponto. Tem empresas que se mantêm fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E uma característica da Via Certa que eu tenho acompanhado é lançar cursos
completamente fora da expectativa convencional. As escolas profissionalizantes, elas ficam ali no aprendizado do computador, né, nas demandas explosivas, mas elas não olham para o mundo. Elas não conseguem enxergar que existe uma demanda para um cara que quer trabalhar com PET numa clínica e ser auxiliar de um veterinário e poder iniciar um aprendizado que um dia pode te levar para uma faculdade. Justamente. Então, eu acredito que isso deva ter sido muito bem absorvido pela tua rede e como é gostoso você ser o dono de um produto. Justamente. Né? No mercado. Isso é maravilhoso. E grande parte desse pensamento, sempre quando tem um novo produto, eu lembro da experiência que a Microlins passou, e ela nasceu como uma escola de informática. Sim. E depois, acho que o momento de disrupção foi o curso de rotinas administrativas, que foi você que, inclusive, foi o grande... na verdade, o que aconteceu ali foi o seguinte, o Senac tinha abandonado o ensino profissionalizante e partiu só para a graduação. E, na época, só existia curso de informática. E daí eu sugeri ao Semenzato que ingressasse em profissões, né? Para de Word, Excel, PowerPoint, que nessa isso aí praia que tá todos, a gente vai aprender em casa. Essa praia tá todo mundo. É a teoria do Oceano Azul, né? Vamos partir para o ensino profissionalizante, que isso vai transformar a Microlins num grande sucesso. Dali, nesse momento, ela saiu de 100 unidades para 350, ganhou musculatura, foi para a TV. E isso, né, quer dizer, ele é muito bom nisso. Sim. Ele se comunica muito bem e aí a rede chegou na sua performance máxima, né? E o bacana é que mudou o universo profissionalizante no Brasil inteiro. Hoje você não tem mais curso de informática, você tem escola de profissões. Justamente, como é a justamente. É isso mesmo. Agora, Décio, eu queria te perguntar como é que você enxerga os horizontes do ensino profissionalizante no Brasil, né? A gente está vivendo essa nova realidade. Nós estamos vivendo uma transformação fantástica da sociedade por conta desse contato com o digital. E eu percebo que tem muito sonho e pouca materialidade. Então, uma faixa muito elástica da moçada quer fazer sucesso na internet, quer ser influencer, ter 3 milhões de seguidores, alguns conseguem, e aí equivale a nascer um Neymar na tua casa, né? Não é uma coisa tão simples, não é qualquer um que vira influencer. Porém, existem aquelas pessoas que têm demandas reais, concretas, têm os boletos para pagar. Se não conseguir pagar a faculdade, não vai fazer faculdade. Diante desse cenário, dessa complexidade, como é que você enxerga aí os horizontes do ensino profissionalizante no Brasil? Na minha opinião, nós estamos vivendo o melhor momento do ensino profissionalizante. Por quê? Primeiro ponto, uma faculdade, você precisa ter o ensino médio concluído para iniciá-la. Com essas várias tecnologias, com esse turbilhão de informação que a gente tem, não dá mais para o jovem ficar na casa dele aí com seus 14 anos esperando concluir o ensino médio para estudar. Tá? Para estudar, quando eu digo estudar, é adquirir uma profissão. Como você mencionou, a profissão de youtuber, quantos youtubers, influencers a gente tem menores de 18 anos na internet? Eles começaram cedo. Sim. Talvez um daqueles carinhas que começa com 8 anos lá. Justamente. Né? Eu lembro de um professor que eu contratei uma vez de montagem e manutenção de computadores, e até foi um amigo meu, um técnico excepcional que indicou. Ele tinha 17 anos. Falei, cara, mas eu não posso colocar um garoto de 17 anos para dar aula. Ele falou assim, meu irmão, coloca ele, que ele é muito melhor do que eu e muito melhor do que qualquer outro, muitos engenheiros aí.
Nós colocamos o menino e o menino surpreendeu. E é um talento, então nós temos vários talentos. Esses talentos, eles precisam estudar. As pessoas precisam adquirir profissões. Meu filho está lá com 10 anos, já está fazendo curso de robótica, já sabe Excel, tá? Chegou já ao CorelDRAW, aí ele falou, pai, tá muito difícil para mim, a gente vai colocar outra matéria, mas ele vai entrar no curso de vendas. Quando você pega um jovem, você começa a formação dele ali com seus 10 anos de idade, pô, com 18 anos ele teve 18 anos de aprendizado profissionalizante. É muita coisa. Ele vai saber de vendas, ele vai saber de tecnologia, ele vai saber de robótica, ele vai saber de atendimento a cliente, ele vai saber de youtuber, ele vai saber de criação de arte, esse tipo de coisa. E lá na frente ele vai poder escolher o que ele quer ser antes de começar a sua faculdade. A gente vive também, recentemente eu vi uma entrevista do Tarcísio de Freitas, o nosso governador, falando, né, foi perguntado em um podcast, inclusive, sobre os investimentos na educação. Aí ele falou, ele foi esqueci o nome do podcast lá, o pessoal que era da Jovem Pan. Sim. O Bola e o... Ah, sim, o Bola e o Carioca. E o Carioca. Eu não sei o nome. Sabe o nome do podcast deles? Eu vejo TicaracaCast, lembrei. Tá, TicaracaCast. E ele falou, pô, nós temos várias faculdades, eu quero investir mais nisso, mas eu quero investir também na molecada, que às vezes tem uma profissão e é um programador e mora numa favela e presta serviço para uma grande empresa. Então ele foi muito feliz nisso. Nós temos grandes empresas que elas contratam pessoas pelo trabalho que consegue realizar e não pelo diploma, pelo certificado de curso superior. Volto a dizer, não sou contra isso. Tá? Mas com o curso profissionalizante você consegue começar antes. Então o mercado ele é gigantesco. E um outro ponto é o seguinte, quando você entra em um ensino regular, que é uma faculdade nossa classificado como ensino livre, o que acontece? Tem matérias ali que não são relacionadas ao título que ele vai receber. Eu lembro que na minha faculdade mesmo, pô, eu tinha matemática, tinha língua portuguesa, tinha inglês, né? Então, o curso livre, você vai... compreende-se que a pessoa ela vai aprender isso já no ensino regular. Sim. Eu acho um desperdício, mas isso aí é questões do MEC, carga horária, grade que tem que ser cumprida. Você passar língua portuguesa para um jovem que, pô, desde os seus 6 anos de idade, 5 anos, não sei, na minha época a gente entrava na pré-escola com 6 anos, não sei como é que está agora, agora é antes, meu filho entrou bem antes. Até os seus 18 ele vê português novamente. Algo deu errado, acho que isso não tem que estar ali. Sim. Tem que falar da função que ele vai exercer para ele ser aí um bom profissional. Então a carga horária de uma faculdade ela é muito pesada semanalmente para esse turbilhão que a gente está vivendo aí com essa era da informação, né? Família, trabalho, exigências, performance, e ter que estudar e aprender também, né? Falamos aí de atividade física, tem a vida social também. Então, o ensino profissionalizante, a gente consegue formar aí um bom profissional com 2 horas semanais. Uma das minhas grandes discussões nos cursos que a associação comercial às vezes ministrava era querer dar um curso de vendas e atendimento ao cliente em 1 semana. Pô, você vai pegar uma pessoa que trabalha no comércio, uma mãe de família, esposa, tá? Você vai colocar ela cruel. 1 semana inteira, das 8 até as 17 horas, com o horário de almoço, vai despejar o conteúdo. O nosso cérebro não tem essa capacidade de gravação, é verdade, de assimilar. Então, eu sou a favor daquela, 2 aulas por semana, né? Aí você vai trabalhar, você vai viver, você vai... conteúdo. Próxima semana, mais 2 aulas. Próxima semana, mais 2. Sequência. Não você querer tudo de uma vez só e não ter mais essa sequência. Verdade. Essa cultura. Então, o mercado ele é gigantesco e a gente vive o melhor momento do ensino profissionalizante, sem dúvida alguma. Pô, que legal.
Eu quero aproveitar esse momento aqui, eu tenho ainda 2 perguntas importantes para te fazer, para agradecer o nosso patrocinador. Eu estou falando da CIA Técnica, que é uma empresa fantástica. A transformação digital está fazendo uma revolução no mundo, né? Hoje, as empresas que não estão atentas à qualidade dos seus sistemas, elas vão sofrer, elas vão ficar literalmente para trás. Então, se você está precisando rever a sua metodologia de trabalho, seu sistema, aquilo que você está colocando à disposição dos seus parceiros ou da sua rede, você vai encontrar na CIA Técnica, do meu amigo João Gubolin, um parceiro de elevada credibilidade que tem presença internacional. Um abraço para todo o pessoal da CIA Técnica. Décio, 2 perguntas que eu considero essenciais. A primeira, a Via Certa, ela tem feito um movimento para colocar os alunos das suas franquias em contato com as empresas das regiões onde as franquias atuam. Que movimento é esse? Como é que funciona esse processo? O aluno entrou, se transformou em cliente, começou lá um processo de aprendizado, terminou um curso, gostou do ambiente da escola, contratou o 2º curso, mas ele já começa a ter habilitação para trabalhar. O que vocês fazem com esse aluno? Na verdade, isso é um movimento até natural, né? Porque a gente tem uma falta de mão de obra qualificada. Todo empresário sabe disso. Quando você me convidou para vir para esse podcast, você já falou, olha, nós vamos gravar em um estúdio de Rio Preto, um pessoal muito competente e sério no que faz. Então, e a gente vê aí o profissionalismo da galera toda aí. Tá? Então, automaticamente, quando as empresas percebem e a gente busca esse contato com essas empresas, que nós somos uma empresa que coloca mão de obra qualificada no mercado, elas já vêm de encontro. Tem até um movimento espontâneo. Justamente. Vocês têm gente aí para me mandar de tal área? Isso mesmo. Olha que legal. E existe também o aluno que ele entra já convicto, ele sabe, ele fala, se eu fizer isso bem feito, se eu cumprir a minha jornada de estudo aqui, eu já sei o lugar que eu vou trabalhar. Ele já é feito isso. Pô, o próprio Monfato, quando ele inaugurou a sua loja, ele nos procurou. Olha tenho 180 vagas para preencher. Olha isso. Tá. Operador de check-out, gente de toda a demanda. Mande todos os seus currículos, alunos. Todos. Que espetáculo. As empresas, elas também são consumidoras do nosso produto, do nosso curso. Tá? Que nem um amigo meu que trabalha com loteamento, preciso contratar um menino, tá? Aí a gente, né, que manje aí de redes sociais, né, tal. Marketing digital, justamente, que já está preparado para esse universo. Isso daí. Aí a gente coloca lá para o departamento, já tem os professores, já sabe quem são os melhores alunos e a gente, antes, dá oportunidade para esses melhores, mas o mercado ele é tão grande também, a carência de mão de obra qualificada é tão grande que tem oportunidade para todos. Que legal. Décio, tem um momento aqui que a gente chama de momento fazer o quê? E o nome foi inspirado no seguinte, olha, eu tenho vontade de dar um novo rumo na minha vida. Estou aqui com meu pai é agricultor, meu pai já me mostrou as dificuldades da agricultura, vamos lembrar lá da tua história, né? Você que já tem uma vida de empreendedorismo e uma vida extremamente bem-sucedida, né? E eu acompanho e admiro muito o teu trabalho, que dica você dá para esse nosso colega que está nos assistindo e querendo iniciar uma trajetória empreendedora? Quais são os pontos chaves para fazer sucesso como empresário? Quando você quer ser empresário, fazer o quê? Bom, primeiro ponto, escolher bem o que você quer fazer realmente, verificar o mercado e depois persistência. Eu sempre classifico
que um novo projeto você vai ter dificuldades e ele vai precisar de ajustes. Você não pode desistir facilmente. Então escolha, seja rápido e persistente. Eu lembro quando eu comecei na educação profissionalizante, meu pai falou assim: filho, o negócio é o seguinte, negócio fácil não existe. Chegaram pessoas antes de você, de mim, e já pegaram esses negócio fácil. Agora é negócio que tem que trabalhar. Não fique pulando de galho em galho. Então, decida o que você vai fazer e vá em frente. Derrame trabalho, tá? Persistência, procure profissionais especializados. Eu aprendi isso também. Quanto que você já nos ajudou, quanto que você nos ajuda, e outras empresas também, e profissionais especializados. Não queira saber tudo. Tá? Eu não quero ser o advogado da minha empresa, eu não quero ser o cara de tecnologia da minha empresa. Eu quero ser o gestor da minha rede, o gestor da minha empresa. Claro, controlar os números dela de performance financeiro. Tá? Quero contratar boas empresas, bons profissionais que saibam fazer o que precisa ser feito. Tá? E pense também no controle financeiro. Não dá mais para a gente ter sucesso se você não levar a sério as suas finanças e as finanças da sua empresa. Eu estou admirando cada vez mais as pessoas que cuidam bem do seu orçamento, né? Não importa o quanto você ganha. Aliás, importa um pouco, né? Mas importa muito mais o quanto você gaste. Tá? Tem que ser cuidadoso com isso. Justamente. O seu Valdemar Verde, que fundou a Rodobens, que já mora no céu, ele costumava dizer, né, que a despesa é como as unhas, precisa cortar toda semana. Isso. Né? Distraiu com despesa, morre. Isso mesmo. A despesa, ela é assim, ela cresce naturalmente, por mais que você controle. E, Pedro, é uma função, para mim, muito chata. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de estar com o meu time, gosto de conversar com performance, mas em algum momento eu falei, não, você tem que ter atenção a isso também, Décio. Isso é chato, burocrático, porque se você não tiver atenção, não funciona. O dinheiro mal gasto te devora. Justamente. Décio, muito obrigado, meu amigo. Não tenho como te agradecer pela generosidade de ter vindo aqui. Eu sei como é que é a tua agenda, eu sei como é que é teu dia, e você ter saído da nossa querida Birigui, onde, você sabe do meu carinho por essa cidade, ter vindo até aqui para participar do Fazer o Quê, para mim é motivo de orgulho, de alegria, e quero te agradecer do fundo do meu coração pela tua participação. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que você vai ajudar. A gente está com uma audiência bem legal, bem qualificada. A gente não se preocupa com volume, a gente se preocupa com qualidade. Pessoas que, de fato, querem aprender o empreendedorismo de boa qualidade. Muito obrigado, meu amigo. Pedro, eu digo mesmo, a minha equipe fica feliz em saber que eu estou contigo. A minha família fica feliz em saber que nós estamos aqui contigo, porque você é um grande mestre e um cara que tudo que faz com muita dedicação e muito bem feito, e eu tenho certeza que esse podcast vai crescer muito mais do que já está crescendo. Obrigado. Forte abraço e muito obrigado. Um super abraço para a Adriana, um super abraço para o Miguel, tá? Estaremos juntos em breve. E para vocês, meus amigos, que participam do Fazer o Quê, ajudem a gente a compartilhar essa mensagem, curta, compartilhe, participe do chat, discuta com a gente, ativa o sininho, dá um joinha, nos ajude a chegar em mais pessoas que desejam fazer o empreendedorismo de boa qualidade. Um forte abraço a todos vocês. A gente lança no YouTube, mas no dia seguinte já está no Spotify. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!